Oi, oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me escutando? Bom dia, terceiro ano. Vocês estão escutando o prof? Tá escutando a prof? Tá bom, coração. E o pessoal de casa? Quem está online? Acho que sim, né? Porque eu não tô conseguindo ouvir ninguém. Vocês apertaram o botão? Alô? Oi, oi, Rodrigo, tô te ouvindo. Professora? Bom dia, bom dia. Bom dia, estamos aqui. Ah, então tá, a gente tava me sentindo. Só vi uma bonitinha me dando oi em sala e cadê o restante? Fique tranquilo. Bom dia para quem está entrando, chegando. Espera mais uns 2 minutinhos, tá? Ver se vem mais alguém. Essa segunda-feira preguiçosa, né? Com esse friozinho. Pronto, acho que já deu uma parada, né? Para o pessoal já, quem tinha que entrar em sala já entrou. Então, bom dia a todos. A prof hoje não está em sala porque está no pós-Covid, né? Eu tive alta na quarta-feira. Esse barulho da sala, Pedro, você tá aí? Pedir pro pessoal de sala de aula parar de falar um pouquinho, que esse barulho incomoda um pouquinho, tá? Porque acaba refletindo aqui. Amores, a prof vai dar continuidade aos movimentos de vanguarda, que aí a gente já fecha aquele capítulo Arte Moderna, Idade Moderna. Eu vou. Pede para alguém em sala fechar o áudio do computador da sala, por favor. Peraí, que eu acho que eles estão entrando, chegando, sentando ainda. Aí, fechado. Agora sim. Obrigada. E o pessoal tá chegando, tá chegando. E primeiro tempo na segunda-feira, tem que ter força na peruca, hein? Mas vamos lá. Amores, olha, dando continuidade, então, como a prof falou, tá? Pra gente fechar aquele capítulo de Idade Moderna, Arte Moderna, tá? Com os movimentos de vanguarda, que eu falei que estatisticamente são movimentos que tem questões, não adianta. Uma, duas, três questões, Enem, vestibular, é, programa de avaliação seriada, então é um conteúdo bem cobrado, tá? Então preste atenção nisso. Eu vou falar um pouquinho do. Hoje nós vamos falar cubismo, surrealismo e futurismo, ok? E aí a gente depois já vai para a arte contemporânea, né? Quando a gente fala arte no século XX,
tá? Quando a gente vai... Aí, fechando a arte contemporânea, o material de vocês, ele já vai trabalhar outras linguagens artísticas, que são a música, o teatro e a dança. Aí a prof depois vai um pouquinho de cada com vocês até o final do ano, tá? Então, o material, ele faz esse passeio pelas linguagens, e é bem interessante, né? Porque tem alguns vestibulares, principalmente o NB, gosta de trazer bastante questões sobre música, tá? A UEM, nem tanto, mas é interessante a gente saber um pouquinho. Não é uma música, fala específica, dança também específica, teatro também não, mas é interessante, tá? Que tenha esse entendimento, né, macro dessas outras linguagens também, que não só a linguagem das artes visuais. Tudo bem? Então, o Prof vai espelhar para vocês a apostila, não vai ler na íntegra, tá? Porque o tempo ele é curtinho. Eu vou falando, tem as imagens da apostila, já vou mostrar para vocês a página certinho, só um minutinho, por favor. Vocês estão vendo? Tem como alguém me dar um retorno, por favor? Vocês estão vendo? Sim. Sim. Obrigada. Então, o abstracionismo, inclusive, a prof pediu na avaliação de vocês, que foi bem tranquila, né, galera? Pelo amor de Deus. Tem muitos trabalhos bem interessantes que conseguiram realmente abstrair o cavalo, né? Saíram. Qual o objetivo do exercício, né? Você sai um pouquinho da casinha, né? Ou seja, dentro da sua caixa, do seu. Não, eu tenho certeza que para muitos não foi uma atividade fácil, que é muito mais difícil abstrair do que figurar, do que você deixar algo fazer com que a gente entenda o significado daquilo, tá? Principalmente na idade de vocês. Diferente de uma criança, para eu propor uma atividade de abstração para uma criança, ela faz com uma facilidade imensa. Agora, na idade de vocês, por que não? Porque vocês já têm o senso crítico. Ai, o que vai pensar? Eu não consigo me libertar de regras, porque, mas como assim jogar formas, jogar linhas? E no exercício do cavalo, poucas pessoas não. Eu tive 2, 3 alunos que não conseguiram usar os quadros, o restante conseguiu. Muitos trabalhos legais, também muitos trabalhos que você viu assim, vou fazer e pronto, tá? Então, esse vou fazer e pronto, essa atividade, assim, essa questão, ela teve um ponto, né, dividindo a prova, lembrando que a prova valia 9 pontos e não 10, que um ponto foi atribuído pelo Haikai, e ela teve um ponto, teve uma pontuação boa, né, até porque as outras questões foram importantes, tá? Mas ela teve um peso legal, onde você trabalhou a criatividade, onde você trabalhou essa questão da ousadia, onde você sai do seu, né, do seu mundo e abstrai algo. Então, quer dizer, você trabalha o seu processo criativo, tá? Alguém quer falar alguma coisa a respeito da avaliação? Vocês conseguem visualizar no portal de vocês a nota da prova? Sim ou não? Então, a prova vai continuar, tá? Então, o abstracionismo... Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. Tem o quê, amor? Eu peguei, mas não peguei. Tem que ver ainda. Obrigada, Miriam, pelo retorno, tá, meu amor? Mas aí, na semana que vem, a prof vai levar todas as avaliações para a escola, tá? Se Deus quiser, vai estar tudo bem. Eu vou levar as avaliações para a escola, aí a prof vai entregar para vocês, tá? Porque eu já lancei todas as notas, aí a gente conversa um pouquinho, tá bom? Sobre isso. Então, vamos lá para o nosso segundo semestre, terceiro bimestre, tá? E para fechar esse capítulo hoje, tá bom? O abstracionismo nós já falamos, vamos para o cubismo, tá? O cubismo, ele surgiu o marco dele, o divisor de águas, a gente fala que foi essa obra do Pablo Picasso, que foi de Les Demoiselles de Avignon, né? Essa imagem, na verdade, dessas mulheres, Pablo, ele teve essa inspiração, pois ele havia feito uma viagem à África, e ali ele se encantou com a liberdade da produção artística, né,
daquele povo, porque ele ficava pensando assim, gente, as cores, as formas, as máscaras, né, chamam a atenção deles, inclusive você pode olhar para o rosto das mulheres e ver essa característica, né, identificar essas formas, essas linhas. E as cores, de uma forma também, quando a gente fala do cubismo, as cores austeras, né, que são cores assim, que elas não são cores vivas, tá? Mas qual que é o objetivo do cubismo, né? E lembrando que todo movimento de vanguarda, ele tem, tá? Ele tem uma conexão com o nome, apenas ele é desconexo, mas lembrando que esse movimento que a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu esqueci de citar no começo, né, que é o dadaísmo, ele é totalmente também um movimento anti-arte, então até o nome dele não é relacional, tá? Não faz relação. Então o objetivo do cubismo era a fragmentação da realidade. Ele surgiu na França, porém Pablo Picasso, sendo espanhol, não teve, ele ficava entre Espanha, ele ficava entre França, então ele também teve e os movimentos de vanguarda, eles se ramificaram, né, por toda a Europa, inclusive por todo o mundo. Muitos artistas, eles iam a gente fala assim, né, para sugar essa inspiração também, tá? As imagens, elas eram elaboradas por meio de sobreposição e justaposição, e que por vezes sugeria a ideia de cubos, volumes incertos ou mesmo planos geométricos. Havia vários ângulos na tela, o que dificultava sua compreensão. Tá? Não havia nenhuma preocupação. Ora, lembrando, a maioria, ou todos eles, o objetivo não era a identificação real, a busca pelo ideal, a preocupação em pintar como se fotografia fosse a realidade, nada disso, nada, muito pelo contrário. De acordo com tudo que estava acontecendo, eles queriam realmente fugir da realidade, né? Entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. Então, diante de todos esses acontecimentos, a ideia era, né, fuga da realidade, tá? O que valia para os artistas do cubismo, em especial Picasso e Braque, era a análise da estrutura da forma. A forma cubista surgia da decomposição estrutural de garrafas, instrumentos musicais, frutas, natureza morta, assim como retratos. A cor era outro elemento descartado pelos artistas cubistas. Então, o objetivo deles, na verdade, não era a cor. Tá? A cor era um complemento e não um objetivo. Então, assim, na verdade, às vezes a gente pensa, para um artista, a cor ela é muito importante. No caso do abstracionismo, a cor era um elemento muito importante, até porque não se tinha formas, não tinha figuras, né? Figuras no sentido de identificação, tá? Então, a cor aqui, e tinha, na verdade, o cubismo ele foi dividido em dois tipos de cubismo, analítico e sintético, tá? O cubismo analítico era decomposto estruturalmente, a resultante visual era um estilhaçamento de planos. Eu até brinco, para você entender um pouquinho mais do cubismo, o analítico, quando se você se deparar com a sua imagem diante de um espelho e jogar uma pedrinha só para trincar, essa fragmentação da sua imagem é o cubismo analítico. Tá? Agora o sintético não, o sintético ele é um pouquinho mais livre, tá? O analítico não, ele é um pouquinho mais formal, ele é um pouquinho, ele é mais geometrizado, tá? Lembrando também que o cubismo, ele trabalhou também com a ideia do recorte da colagem, ele trouxe para as obras de arte essa mescla de materiais. Muitos artistas utilizam até hoje, quando você vê a legenda, não é só óleo sobre tela, né? É recorte, é colagem, é diversos materiais, que não só a tinta, tá? Então, o cubismo também, ele trouxe isso. Bom, a prof vai falar aqui do dadaísmo, mas antes disso, aqui ele vai falar sobre o construtivismo, a gente quase não fala, porque, na verdade, o construtivismo, ele trabalhou, que não foi um movimento, na verdade, foi um pensamento, foi uma forma de pensar, foi um grupo de artistas que saíram de uma formação da escola de Bauhaus, tá, em Berlim, na Alemanha. Essa escola, ela formava o que a gente tem hoje de desenhista industrial, tá, ou hoje, melhor falando, design. Tá? Hoje nós temos várias linhas de design, né? Design gráfico, web design, design de jogos, só que ali na Bauhaus ele formava realmente desenhista industrial. O que é isso? São pessoas que iam desenhar
cadeiras, mesas, mas desenhar não de uma forma somente funcional. Ali eles tinham esse pensamento estético e não só funcional. E além de estético, eles tinham também questões ambientais envolvidas, tá? Só que a Bauhaus, ela acabou sendo fechada por questões políticas, então, porque ele também era o centro de muita conversa, ele era o centro, era um grupo de artistas onde eles debatiam muitas coisas, e ali não só ideias, né, mas como ideologias também saíam daquele lugar, ok? Então, o construtivismo e o expressionismo se relacionavam fortemente. Então, a gente quase não fala muito sobre o construtivismo dentro dos movimentos de vanguarda, que a gente fala que foi mais uma forma de pensar e de agir de arte, mas de um determinado grupo, mas foi na Alemanha. Tá? Ó, existe uma ideologia, a Rússia também, depois a gente vai ver que os russos também eles entraram, né, com esse outro pensamento, tá? E não só em Berlim. Aí agora eu vou para o dadaísmo. Pessoal, tudo bem até aqui? É tão ruim não ver vocês, porque aí eu fico vendo somente o texto e nada, mas vamos lá. Dadaísmo, ó. Pensar nas obras do dadaísmo é pensar em um descontentamento com a cultura e os valores empregados por ela. Os artistas desse grupo faziam uso, olha lá, mais a mescla de materiais, né? De revistas, manifestos, exposições como forma de divulgação de suas produções. Havia na produção dadaísta uma intenção clara de desordem, com o objetivo claro de criar choque. Afinal, não se deve esquecer que esse movimento é o típico exemplo de vanguarda. Lembrando do nome, lembra? Avant-garde, o que está à frente, tá? O dadaísmo nasceu com a criação do Cabaré Voltaire, em 1916. Aí tem essas figuras aí. Hugo Ball, juntamente com os amigos Hans, fundou o estabelecimento e promovia em seu interior encontros de música, o que seria sarau, né? O que a gente tem hoje por sarais, tá? Para declamar seus poemas, assim como os artistas visuais, eles expunham as suas produções. Aí, o nome, como eu falei, de todos eles, ó, só para a gente retomar, tá? O que a gente já viu, expressionismo, expressão de sentimento, de dor, expressão de sentimento de dor, algo que não é legal, né? Mas tem a relação. Aí, abstracionismo, algo abstrato, que não é figurativo, cubismo, fragmentação da realidade, o futurismo, que a gente vai ver a velocidade com que as coisas estavam acontecendo, o surrealismo, que a gente vai ver algo surreal, tá? O fauvismo, Le Fauve, esferas, no sentido de cores agressivas, quer dizer, exagero de cores, tá? Então, esse daqui, olha, o aleatório, porque eles queriam um nome, daí eles foram num dicionário, correram o dedo assim, ó, parou. Cavalo de brinquedo, tá? Então, assim, não tem. Realmente não tem uma conexão do nome com o movimento. Contudo, o termo não aponta para nenhum significado. O nome do movimento apenas indica para uma escola aleatória. Descrentes com a cultura e com o progresso social após a Primeira Guerra Mundial, depois de 1918, os artistas dadaístas iniciaram suas pesquisas em várias cidades europeias. Já na cidade de Colônia, o Ernest, que viria a ser um nome forte do surrealismo, ele primeiro foi do movimento dadaísta. Então, os artistas, eles também caminharam por outros movimentos, né? Como o Ernest, ele começou no dadaísmo, depois ele se encontrou no surrealismo. Em Zurique, o Tristan Tzara, o Arp e o Francis, eles expuseram suas exposições dadaístas. Em Nova York, Duchamp, juntamente com o Ray, foram os expoentes. Então, principalmente quando a gente pensa em dadaísmo, um nome de peso e uma obra de peso que vem à sua mente, né, a fonte é Duchamp, tá? É um nome, assim, marcante, né? Por mais que nós estamos aqui, eu tenho contato com outras obras, tá? Do Francis, do Ernest, e aqui embaixo do Arp. Os dadaístas eram contrários a qualquer programa de arte definido, assim como não havia um modelo a ser seguido. Eles eram contrários a todas as formas anteriores de arte, quer dizer, eles eram contra o passado, a tudo que esses artistas, eles na verdade, eles produziram, eles pensaram, as técnicas que eles desenvolveram, eles eram contrários.
Agora, pensa os renascentistas, né? A quantidade de descoberta que eles fizeram, não só de materiais, mas de técnicas também, e que criaram e que desenvolveram, e eles, praticamente, eles negavam. Então, eles têm uma negação ao passado muito grande, né? Era o que eles pregavam, tá? Duchamp é a peça fundamental do movimento. Foi dele a ideia de ready-mades, que aconteceram na medida em que os objetos saíam de seus contextos do cotidiano e eram ressignificados quando eram levados a museus e galerias. Esse método de se fazer arte gerou uma crítica sobre o sistema de arte. Tá? Então, é aquele sistema de arte no sentido, inclusive, entra a questão até do valor comercial, ou melhor, até da questão, até que ponto você consome, ou o que você consome. Ou você consome somente pelo nome, ou você consome pela obra em si. Tá? Quando eram levados os ready-mades aconteceram na medida que os objetos saíam de seus contextos e eram ressignificados quando eram levados a museus e galerias. Esse método de se fazer arte gerou uma crítica sobre o sistema de arte. Alguns exemplos são irônicos em sua concepção, como é o caso da Mona Lisa com bigodes. Tá? Eles adoravam pegar uma obra principalmente clássica, ou melhor, né, da antiguidade clássica ou clássica, e fazer a sua... e ironizar principalmente, tá? Outros ready-mades são extremamente conceituais, como é o caso da roda de bicicleta e a noiva despida pelos seus celibatários. Man Ray também teve destaque com fotografias no dadaísmo. Um exemplo da sua produção é a fotografia que se inspira na banhista de Ingres. Então, quer dizer, nada saiu do nada ali, eles se inspiraram em obras, principalmente obras do Renascimento, tá? E eles fizeram suas releituras, fizeram a sua brincadeira, muitas vezes as suas ironias, e, acima de tudo, eles queriam fazer uma crítica muito ferrenha à arte, à forma com que as pessoas pensavam e idolatravam a arte. Tá? E fez refletir muito, principalmente sobre se a arte é para todos, porque eles pregavam também que a arte não poderia ficar só dentro dos museus, ela tinha que ser acessível, e ela não era acessível, porque eles eram, inclusive, contrário a museus. Por quê? Se eles eram contra o passado, o que o museu traz? Todo o passado, certo? Ok? Tudo bem, pessoal, quanto ao dadaísmo? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o surrealismo e o futurismo, tá? Surrealismo, né? Quando a gente fala algo surreal, que ele não é real, é algo que está muito além da realidade, tá? O termo surrealista, ele foi elaborado por André Breton e consistia em um afastamento total da realidade. Na proposta, a obra de arte é resultante expressiva de uma fissura entre sonho e realidade. Muitos artistas desse período faziam uso livre dos textos do Freud e da psicanálise e aproximavam esse material teórico de suas produções. Tá? Então, assim, a maioria deles se inspirava em tudo que Freud, né, como diz aquela frase, Freud explica, eles se inspiraram em tudo que Freud escreveu, tá, para criar suas composições. É sabido que depois da Primeira Guerra Mundial surgiram novas tendências racionalistas na arte, nos quais o foco era o formalismo, a razão e, por vezes, até o abandono de imagens figurativas ou das convenções estruturais de construção do real. O surrealismo, que surgiu na França, respondeu opostamente às produções cubistas. Já não satisfazia mais os artistas surrealistas a fragmentação de planos, as poucas cores ou a resposta de colagens, tá? Então ele já não concordava mais com as produções cubistas, com essa fragmentação de planos e com essas poucas coisas. Então, eu sempre falo isso para vocês, né? O movimento ou ele quebra, né? Ou ele rompe ou ele inspira, tá? E os movimentos de vanguarda, como eles foram movimentos paralelos, praticamente, não foram movimentos assim com muita distância entre um e outro, tá bom? Mas esse, em especial, o surrealismo, ele rompe, ele chega até a criticar o cubismo, tá? O período nomeado por Breton se aproxima dos simbolismos de uma pintura metafísica, né, do George, e acima de tudo do dadaísmo.
Existe uma crítica à racionalidade burguesa, e artistas com produções diversas se aproximaram e compartilharam da mesma necessidade de expressão, que foi o caso da literatura de batalha, das artes plásticas do René Magritte, Man Ray, Juan Miró, o Ernest e Salvador Dalí. Alguns temas são recorrentes nas produções desses artistas, tá? É o sexo, erotismo, corpo, mutilações, metamorfoses, violência, dor e máquina. Aqui estão algumas pinturas. Eles utilizaram, eles criticaram um pouquinho a técnica do o cubismo, né, com a técnica da colagem, mas eles criaram, ou melhor, eles desenvolveram uma técnica e utilizaram bastante, que é a técnica da frotagem, que é uma técnica que se coloca a folha sobre uma superfície que se quer decalcar. Eu penso que vocês já fizeram isso lá, ou na educação infantil, Fundamental 1, que é colocar a folha de sulfite, por exemplo, com uma folha de uma árvore embaixo, e aí você passa o giz de cera deitadinho, ou colocar uma moeda embaixo de uma folha de sulfite e passa o giz de cera deitadinho, aparece toda a marca, né, toda o relevo da moeda, aparece o desenho dela sobre a folha, tá? Então, eles usavam isso, ou algo similar, né, para obter o que? A imagem. É uma técnica automática muito utilizada pelos surrealistas, que é a técnica da frotagem, tá? Sobre deixa eu só falar mais um pouquinho sobre o surrealismo e um pouquinho só sobre a teoria de Freud, tá bom? Eles faziam uma relação direta com os sonhos. A gente sabe que as temáticas são, a maioria deles usavam, como eu acabei de ler, o sexo, erotismo, corpo, mutilação. E por que Freud? Né? Porque na teoria de Freud explica muitas coisas. E Freud, inclusive, para quem já fez terapia, uma delas, uma linha terapêutica, é você anotar, assim que você acordar, todos os seus sonhos num caderninho ao lado da sua cama. E, através dos seus sonhos, dá para fazer uma análise de tudo o que aconteceu ou o que vai acontecer de repente, por que não? Tá? Por que isso? Porque o nosso cérebro, o Freud, ele fala que é dividido em andares, como se fosse um edifício. E tudo que acontece durante o dia, você vai guardando, né, nesses lugarzinhos, a gente fala nas caixinhas, né? E o sonho é quando essas informações do seu dia a dia, você libera o seu desejo mais íntimo. Por isso, dessa temática, né? Dessas temáticas, às vezes até conflitante, tá? Então, assim, e os surrealistas, eles traziam tudo isso para as telas, tá? Vou dar um exemplo, assim, bem bobinho. Eu sonhei que eu briguei com alguém. À noite, desculpa, no dia eu discuti com uma pessoa, tá? Durante o dia. À noite eu sonhei que eu estava matando essa pessoa, porque às vezes durante o dia eu discuti, mas a gente resolveu, ficou tudo bem. Só que eu guardei lá no meu andar, na minha caixinha, tá? Essa informação. E aquilo me incomodou, né? Aí à noite eu sonhei que eu estava matando a pessoa, então era o meu desejo mais íntimo. E o que que aconteceu? Eu peguei e liberei através dos sonhos. Então, nos sonhos, às vezes a gente sonha umas coisas muito loucas. Tem pessoas que não conseguem lembrar, tem pessoas que lembram o tempo todo, tá? Então, anotar os sonhos é uma linha psicoterapêutica interessante, tá? Não sei se alguém já fez, mas é bem legal. E Freud explica tudo isso, né? Freud tem resposta para muitas coisas através do sonho. E os surrealistas, eles se basearam em toda essa teoria, e as pinturas têm tudo a ver, que é mais que essa obra do Salvador Dalí, a persistência da memória, entre outras obras que ele tem, você olha, quem é que nunca sonhou que estava voando pela cidade? Né? Muitos artistas têm essa ideia de sonhos, né, você voando pela cidade, ok? Eu vou... Depois vocês dão uma olhadinha nessa psicanálise que fala o que é, né? Análise da mente, separação do psique e seus elementos constitutivos, tá? Que é o método de tratamento de desordens mentais. Então, quer dizer, por mais que as pessoas falam, né, que terapia tem esse preconceito da terapia, a terapia é muito bom, tá? Vamos lá? Alguma pergunta sobre o dadaísmo? Ah, vocês estão tão quietinhos, estou me sentindo sozinha aqui. Tranquilo, professor. Obrigada, amor. Agora, futurismo. Ó, a relação, futurismo, futuro, tá?
Em 1900, mais futuro, daqui a pouquinho vocês vão entender, tá? Não é futuro, eu estou pensando lá na frente, não, não é bem isso, tá bom? Em 1909, Marinetti publicou o primeiro de muitas publicações do Manifesto Futurista. Esse foi um movimento que teve uma conexão muito forte com a literatura também, tá? Ele era contra toda a cultura imposta pela burguesia, assim como toda a tradição cultural. Olha lá, mais uma vez, a versão a passado, né? Se eu estou pregando algo lá na frente, eu não quero mais o passado, tá? Assim como o dadaísmo, eles foram contrários a tudo que passou. A versão passada era contraposta por uma manifestação artística que aclamava o mundo moderno em cidades industrializadas. Os artistas do futurismo tinham como princípio a proclamação da velocidade, da técnica, assim como do pensamento científico, sem se esquecer do amor à máquina. Escritores e pintores se uniram em 1910 e foi publicado o Manifesto Técnico dos Pintores Futuristas. A experimentação e estilística era defendida pelos integrantes do movimento. Alguns artistas, né, Umberto Boccioni, Ricardo Carrà, Luigi Rissolo, Giacomo Balla e Gino Severini, são alguns dos nomes da expressão das artes visuais no futurismo. Umberto Boccioni, ele era admirador de Michelangelo. Ele negava o passado, mas ele não era tão radical, tá? Ele não negava as técnicas. Bom, ele até se inspirou. Uma viagem a Milão chegou a afirmar que apenas o sublime futuro ignorante desdenharia do artista do Renascimento italiano, ou aquele que o tem adorado de forma demasiada. Essa contradição só evidencia que, embora os artistas tivessem negado o passado, eles necessitavam dele como estrutura. Então chega a ser até hipócrita isso, porque não tem como, eles negam o passado, eles são contrários ao passado, mas só se inspiram ao passado. Né? Que escultor não vê Michelangelo como o cara? Né? Que pintor não vê as técnicas do claro escuro, da terceira dimensão na pintura, né? Como uma inspiração, tá? Parte da produção de Carrà viria a ser inspirado na Renascença italiana. Russolo foi já um compositor musical e também pintor, e acreditava que o mundo era capaz de ofertar inúmeros sons e esboçou a primeira música eletrônica. Giacomo Balla foi outro que se aproximou dos artistas do futurismo e depois retornou à pintura realista, tá? Gino Severini tinha forte influência dos artistas do impressionismo e pós-impressionismo. Após aderir ao futurismo, buscou retratar o dinamismo da figura humana, não tendo interesse pela máquina como seus colegas. O que se nota é que a produção mais acadêmica nutriu boa parte dos artistas de destaque do movimento futurista e também serviu como base de contradição de seus discursos. Então, ao mesmo tempo que nutria, ao mesmo tempo eles negavam, então era bem contraditório, tá? Outro fato observado é que o futurismo foi uma resposta ao fluxo intenso de novas tecnologias do início do século XX. Os artistas desse período foram influenciados de forma direta pelos cubistas. Fragmentação espacial, sobreposição e negação de representação objetiva no mundo. Essa negação de representação objetiva, então a gente está vendo isso desde o início, né, de todos os movimentos de vanguarda, tá? São pontos de tangência entre ambos os períodos. O simultâneo, assim como o dinamismo, construiu parte do discurso proferido pelos futuristas. Ação era o tópico desse interesse do grupo, tá? Ação, movimento, velocidade, são palavrinhas, são adjetivos, na verdade, que representam esse grupo de artistas, tá? E esse próprio movimento. Em formas únicas, na continuidade no espaço de Boccioni, no dinamismo de Cão na Coleira, do Giacomo Balla, aqui, ó, tá bom? Aqui, eles queriam representar a velocidade, tá? A rapidez. O Giacomo aqui, na verdade, ele quis retratar um corredor em todos os seus músculos, ele queria captar mesmo esse momento, tá? E o Balla, desculpa, o Boccioni, né? E o Balla, o cachorrinho aqui, tá? O dinamismo de um cão na coleira, ele praticamente correndo. Vários artistas, eles aderiram ao partido fascista. Tem um grupo realmente de pintores futuristas que eles se conectaram até à violência, tá? Eles falaram que era praticamente a guerra era como se fosse uma higiene, eles tinham esse pensamento, então era bem forte.
A politização do grupo futurista era flagrante, assim como o antissocialismo e o comportamento não religioso. Acreditavam na modernização do setor industrial e agrícola, eram partidários de uma política agressiva que competia aos assuntos exteriores, tá? Porque a prof. Isso aqui a prof não vai ler. Eu vou deixar vocês, eu vou propor, na verdade, tá? Para vocês, essa atividade de produção, tá? Para a gente finalizar, ela tem 10 minutinhos ainda. A prof tá com muita dor na garganta ainda, tá difícil até para falar, mas eu vou ficar aqui em sala com vocês até às 8. Para vocês, aqui tá falando, tá propondo para utilizar a técnica da colagem, mas na verdade, a gente vai se inspirar nessa obra do Dalí, que é a persistência da memória. Vou trazer ela para vocês, peraí. E pensar, ó, quais os elementos que representam essa obra? Tá, ó, aqui, essa obra aqui. Quais os elementos que representam persistência da memória? Já parou para analisar? O porquê que Salvador Dalí ele retratou tantos relógios? Qual a relação com o título? E quais os elementos que tem, magéticos que tem nessa obra? Tá? Uma vez eu propus essa pintura numa prova. E foi tão engraçado que eu tive que ampliar ela, ampliar, que um aluno viu um elemento lá atrás, naquela montanha. Agora eu não me lembro, só sei que eu nunca tinha visto. Eu falei, gente, como que ele conseguiu ver isso daí numa prova, né? As provas são sempre preto e branco. Mas eu tive que abrir e realmente ele viu uma imagem ali que eu não tinha visto. Então, às vezes vocês, né, a gente olha, e acaba não vendo. Então, assim, o relógio não é algo que nos lembra sempre de algo. Ele persiste em nos lembrar que a gente tem regras, que a gente tem horário, que a gente tem rotina, que a gente tem uma vida. E a gente tem que seguir, que a vontade às vezes é que realmente, né, que tudo suma, derreta, desapareça, né, para que a gente relaxe um pouquinho. Pode ser ter esse olhar. Prof. Oi, meu amor, pode falar. Mas você tá falando que é pra gente fazer essa obra, tipo, reproduzir ela? Reproduzir no sentido assim, se inspirar, tá, meu amor? Não copiar. Entendi. Tá Mas é bom? pra próxima semana. Isso, não tem pressa, tá? Agora eu só tô dando a proposta, tá bom? Tá bom. Tá? Não precisa, porque agora a gente tá com 8 minutos só de aula, não tem tempo. Então, vocês vão se inspirar nessa pintura, tá? Fazer algo parecido com ela. Ok? Vou voltar para vocês. Ok. Só vou falar a página para vocês, que ela está na página 84. Deixa eu voltar lá. Então, ó, a obra A Persistência da Memória está na página 84. Tá bom, queridos? A prof quer saber se tem alguma dúvida. O pessoal de casa, por favor, coloca o nome e a turma no chat. E o pessoal de casa, acho que o Pedro... Isso, obrigada. Mas aí a gente te envia o desenho por onde? Você está 100% online, Isa? Eu tô. Tá, pode ser pelo WhatsApp, tá, meu amor? Tá bom, então. Amores, alguma dúvida? O pessoal de sala quer perguntar alguma coisa? Se quiser, pode abrir o microfone, tá? Ali da sala, não sei se é... Quem que tá com esse dedinho aí? É o Pedro? Sim ou não? Aí, a partir da aula que vem, aí a gente já vai começar a trabalhar o contemporâneo, tá? A gente começa praticamente falando sobre pop art, depois op art, minimalismo, land art, são movimentos bem interessantes, tá? E é bem gostoso, assim, para quem gosta de conceitos diferentes de arte, porque tem pessoas que ainda estão presas à antiguidade clássica, né? Eu falo esse pensamento. É claro que a gente não tem que aceitar tudo como arte, né? E realmente querer aquilo
para você, tá? Até às vezes eu converso muito com vocês, eu falo assim, a fonte mesmo do Duchamp é algo intrigante? É algo que te faz refletir sobre ter realmente uma fonte ali e falar que aquilo é arte, afinal não foi ele que produziu, ele só pegou e se apropriou de um objeto, né, e assinou e falou, é arte, pronto. Tá? Então, assim, algo meio conflitante. Tem uns que gostam, uns que não gostam, uns que aceitam, né? Eu já, algumas turmas que eu consegui quando nós estávamos no presencial, né, no 100% presencial, nós trabalhamos já um júri simulado, onde o nosso réu era era a obra mesmo, a fonte do Duchamp, onde a gente nós colocamos, onde foi determinante, ou determinado, se era arte ou não. Então, nós tínhamos dois grupos, né? Quem defendia que a fonte era arte e o grupo que não defendia, que a fonte, falava que a fonte não era arte. Foi bem, bem bacana. E quem dava veredito era o juiz, tinha o júri popular. Foi bem legal. Mas será que tudo volta? Vamos ver, né? A vacina para vocês daqui a pouquinho já está aí. E de repente estaremos juntos. Quem sabe na formatura, né? Já começaram a falar sobre. Tem muito aluno em sala hoje? Não dá para ver o rostinho de vocês, né? Vai lá na frente da câmera quem tá em sala. Cadê vocês, gente? Ai, Senhor, tem um serzinho aqui que quer aparecer. Meus amores, a prof vai se despedir de vocês, ó. Beijo no coração, até a próxima aula. Se Deus quiser, semana que vem a prof tá aí, tá? Juntinho de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, por favor. Tá Tchau bom? pra você Tchau, meu também. amor. Um beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Pessoal de sala, beijo. Pessoal de casa, beijo. Se cuidem. Cuidem de quem vocês amam, que a coisa é séria.
Galera do online, estão me ouvindo? Sim. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem, Miriam? Bom dia a todos. Já falei, sejam muito bem-vindos, né? Acho que vocês não me ouviram, acho que não estava... O microfone não estava ligado. Segundo semestre aí. Bom, vamos lá. Galera, hoje... Aqui, ó. Hoje, o propósito da aula é mostrar mais uma redação do Wallace, só que essa redação não é da UF, é da UEMS, que é onde realmente ele está fazendo medicina, tá? Essa redação, ela tem muitas semelhanças com aquela redação que eu já mostrei para vocês, mas o meu objetivo é o fecho, porque agora a gente vai falar um pouquinho desse fecho diferenciado, que é um fecho resumitivo, diferente do fecho do Enem, que é com proposta de intervenção. Então, o tema, eu não sei por que Deus não está aparecendo aqui. O EMS é Universidade Estadual. Não sei o que eu mexi aqui, que... Ele usa o quê? Ah, é. Mas ele é geógrafo, acho que isso ajuda, né? Ele é geógrafo 22 só. Não, mas... Não, na verdade, a história do Wallace é assim. Ele morava com os pais no interior, não sei onde, Coxim, Rio Verde, não sei. Interior, aí ele prestou o Unesp para geografia, passou, que é uma coisa que ele ama, fez geografia na Unesp, e aí ele resolveu que ele tinha dom para medicina, resolveu prestar. E aí, no passado, ele veio para a capital, fez o cursinho conosco e conseguiu, tá? Agora ele está na medicina na UEMS. Ele, apesar dele ser maduro, 22 anos, e, na verdade, no cursinho tem muita gente dessa idade, não era só ele, não. A diferença é que ele já era formado. Tem muita gente dessa idade. E ele tinha uma cobrança maior por ser formado. Então, ele se exigia muito, sabe? Ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, ele ficava inseguro, né, por conta da cobrança. Eu acho que se ele fosse mais tranquilo, talvez ele não tivesse cometido alguns deslizes que ele cometeu e, de repente, até tivesse tirado nota máxima, como ele conseguiu, quase, né? Essa aí é uma 950, vou mostrar. Não precisa, não. Não precisa nem ser formado. Nós já tivemos presidente sem graduação nenhuma. Não precisa, não. É claro que se você tem... Não, o Lula não. É claro que se você tem uma formação, isso... É louco demais, né? Tá, vamos lá. Galera, o pessoal tá falando aqui um pouquinho, só para colocar vocês a par, das palavras que o Wallace usa na redação e de alguns repertórios que ele lembra, né? Mas isso aí vai muito da dinâmica de conhecimento de cada um, né? Sem dúvida. Mas isso não significa que vocês não possam fazer algo
igual ou melhor. Vejamos. Ó, o tema da UEMS... O tema da UEMS aqui, meninas. Posso começar? O tema da UEMS foi um tema bem simples, só que tinha uma pegada que exigia um pouquinho do candidato. Vocês vão perceber que na redação dele, a autoria, que é o argumento em si, não foi o diferencial dele. Foi justamente o repertório, igual vocês estão comentando, né? O Alexandre falou, nossa, para que usar isso, citar aquilo? E porque ele deixa um pouquinho de lado essa autoria, o que também é negativo. A gente tem que manter esse equilíbrio no texto. Eu vou mostrar na nota dele como isso interferiu. Pode perguntar. Ele sabia, Não tinha, não. Mas é fácil, sabia? Não precisa saber esse número, não. Isso aí ele colocou. Isso, exatamente. Isso aí. Uhum. É que eu não coloquei na... Não precisa colocar, tranquilo. Porque trabalho com isso, né? Gente, vejam. Aspectos vinculados a uma associação harmônica, isso aqui é importante, essa expressão é importante, entre desenvolvimento econômico, um tema bem piegas, bem batido, que a UEMS trouxe, sustentabilidade, outra cor, bem como a sua importância para o futuro da humanidade. Tem muito recorte. Isso aqui é outro recorte. Vocês vão perceber que ele pouco problematizou o texto, como eu disse, tem um caráter muito expositivo. Olha lá. O que ele tinha que falar? Dessa harmonia entre desenvolvimento, capitalismo, grana, e manter o equilíbrio ecológico, tá? Que é uma coisa que todo dia a gente está falando sobre isso, né? Todo dia nós nos preocupamos com isso. Você fala, meu Deus, o futuro da água. Será que os meus netos, meus bisnetos terão água? Né? Se muitas regiões já não têm, né? Como que vai ser? E os nossos mananciais, e as nossas florestas, e tanta preocupação com a fauna e a flora, a questão do tráfico. Então, tem muita coisa, queimadas, mudanças climáticas, enfim. Tá. E a importância de tudo isso para a humanidade que somos nós. Olha como ele começa. Gente, se vocês quiserem, vocês que estão em casa, fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade. Eu estou vendo um pedacinho só do chat, mas daí eu abro aqui, tá? Ó, a Constituição Federal de 88, norma jurídica de máxima importância no Brasil, se vocês tiverem uma boa memória, vocês vão perceber que a redação da UFMS ele começou do mesmo jeito. Ele falou justamente entre vírgulas, 88, norma jurídica de máxima importância no Brasil. O que ele fez? Olha a dica. Ele fez a própria forma. Ele fez o próprio script da redação. Entenderam? Isso é importante. Eu não vou te dar uma máscara. Eu não acho justo que você tenha uma máscara do texto. Eu quero que você aprenda. Mas eu acho importante que você crie mecanismos para desenvolver o próprio texto. Isso é importante. Se você pegar os 3 textos dele, Enem, o F e o EMES, começa do mesmo jeito. No caso aqui, ele só mudou o artigo. Vejam. Estabelece em seu artigo 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como garantia fundamental para todos os cidadãos. Isso aqui a gente sabe, que todos nós temos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que eu vou fazer antes do Enem? Para vocês do 3º ano, eu sempre faço, na verdade não é que eu vou fazer, não, eu sempre faço. Todo ano eu atualizo, melhoro. Eu tenho uma cartilhazinha, umas 3, 4 páginas eu peço aqui no referencial para eles tirarem cópia, com repertório em base de eixo temático. Por exemplo, eixo saúde.
Aí eu cato lá a Constituição, a Declaração dos Direitos Humanos, uma obra literária, uma citação. E aí você vai ter por eixos várias dicas de repertório. Fáceis, uns mais difíceis, vai depender. E aí você pega aquele e estuda, porque vamos supor que caia o eixo saúde, tá lá. O eixo cidadania, tá lá. O eixo meio ambiente, tá lá. Então eu sempre faço isso. Próximo da prova, ali faltando umas 3 semanas, eu vou entregar para vocês. Dá pra gente brincar um pouquinho com apostas, com certeza. Ah, não, é assim. Então, o que acontece? No governo dele, a prova do Enem é realizada pelo INEP. Passa pelo Ministério da Educação. Então, tem todo um crivo lá do que vai cair, não sei o quê. Na verdade, não necessariamente, eu não acredito que ele leia essa prova com antecedência, de forma alguma. Mas ele estabelece algumas condutas. Temas que são mais sensacionalistas, eu acredito que no governo dele não cairá. Como homossexuais, aborto, pena de morte, essas coisas. Na verdade, no vestibular isso já não é muito comum. Num governo de direita, muito menos. Até que dependendo do ponto de vista, não. Por exemplo, você não necessariamente, se o tema é aborto, não necessariamente você precisa defender. Se o tema é pena de morte, não necessariamente você precisa defender. Pode seguir a Constituição. Isso acontece ainda em vestibulares que são só para medicina. E que não são do governo, por exemplo. Mas só para saber se o cara está por dentro dessa relação constitucional, direitos humanos. Não cai desmatamento. Não. Não, porque vai dar brecha para que os candidatos falem dele, e aí, na verdade, você não vai prejudicar o governo, você vai prejudicar o candidato. Tanto é que o tema do ano passado foi saúde mental, que é um tema neutro. Era cotado, dentre os cotados, e relativamente neutro. Do que feria o governo? Praticamente só na questão de os incentivos aos cuidados com a saúde mental ainda são escassos. Mas isso aí todo mundo sabe. Entendeu? Então, não foi direcionado ao governo. Agora, desmatamento, a primeira coisa que o povo ia falar ia ser mal do cara. E é o que eles não querem, né? A gente já tem a Globo para fazer isso. Entendeu? Assédio moral tá no Instagram, do Senado. Eles estão postando, até coloquei na minha última aula, não aqui, lá no curso, quer ver? Senado. É que, na verdade, o tema assédio, ele é cotado forever, né? Mas agora eles estão falando desse assédio moral no funcionalismo público. É você coagir o funcionário, então dizer assim, sei lá, você chega numa repartição pública. E aí você diz assim, vamos por uma escola, para fazer a matrícula do seu filho. E aí você diz para o funcionário, você só fica aí sentado, você não faz nada o dia inteiro, você mama na teta do governo, vocês não querem me ajudar, essa escola é pública, eu pago impostos, eu tenho direito. E, na verdade, isso é uma forma de assediar moralmente esse funcionário. Você entendeu? E eles, como qualquer cidadão, como você, como eu, nós somos protegidos. Então, ninguém tem direito de falar nada para ninguém. Seria uma questão, né? Aí outra coisa, aí tá, assédio moral, como vocês disseram, e essa semana na página do Senado,
De novo, os maus tratos, ó. Maltratar animais é crime e deve ser denunciado à polícia. Foi a postagem de ontem. Com certeza. Eu acho que esse tema é bem mais cotado, assim, fácil de cair do que assédio moral. Até porque o assédio moral, como eu disse, ele está muito direcionado à questão pública, a quem trabalha no funcionalismo público. De ser rotulado como quem não faz nada. Tem. Ele é mais específico, né? Isso. Isso mesmo, Fer. Não, com certeza, eu concordo. Então, esse tema do... Eu vou trazer para vocês esse tema, eu já até passei faz um tempo no meu curso, vou trazer para vocês, do uso de animais em experiências científicas. Legal. Hã? O de educação, não. É o mesmo. Aham. Maria. Ó, voltando aqui à leitura, galera. Eu paro aqui por conta das perguntas, tá? Mas, ó, o Wallace cita a Constituição e aí ele diz: tal prerrogativa, vocês já sabem o que é prerrogativa, é direito, na prática somente pode ser concretizada mediante a adoção de práticas que estimulem o desenvolvimento sustentável, obtido por meio do equilíbrio entre o progresso econômico e a preservação da natureza. Vocês vão perceber que na redação dele tem repetição, ó, prática, práticas. Aqui embaixo tem também, ó, em suma, suma. E ele não perdeu ponto em norma culta. Vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tá. Depois que ele contextualiza aqui, ó, ele já problematiza. Na prática, somente pode ser concretizada mediante a adoção de medidas práticas. Parará, parará, parará. Logo, faz-se imperativo analisar os meios de se utilizar os recursos naturais em prol da coletividade. O tema e a problematização tá tudo junto, ó. Desenvolvimento sustentável, progresso econômico, preservação, como por meio da agricultura familiar, isso é o que ele vai falar no A1, projeto, e aumento da fiscalização ambiental. Argumento 2. Deixa eu só inserir os nossos quadradinhos aqui para reforçar a estrutura, tá? Isso aqui é contextualização, a Constituição. Engraçado que com... eu acho assim, contextualização, faltou o O aqui, comeu o O. Eu acho assim, a GD, ela não muda o danado do edital. Então, o que o professor tem que orientar o aluno? Para o artigo, para a crônica e para a carta. Mas eu ainda acho que ela vai manter a dissertação. Mas dar uma pincelada nessas estruturas é sempre importante. É melhor prevenir do que remediar. Vai que... Porque ela é uma universidade muito traíra, ela não muda o edital. Por exemplo, a federal. Quando você abre o edital, está escrito: o candidato tem que elaborar um texto dissertativo argumentativo. Pronto. Você sabe que você tem que ensinar isso aí pro camarada. Na GD, não. Lá aparece assim: o candidato deverá desenvolver um texto do gênero narrativo, descritivo, injuntivo ou argumentativo. Dentro disso tem 1 trilhão de coisas. Então, assim, diante do que a gente conhece da GD, eu acho que o artigo não pode passar batido, que na verdade o artigo é uma dissertação na primeira pessoa. A
crônica, que é um texto mais ousado, mais criativo, um dos gêneros mais difíceis, na minha opinião, enquanto professora de redação, porque exige criatividade, ousadia. E carta, que é de boas. É um gênero bem fácil. Muito. Carta é bem mais fácil. Uhum. Hã? Dá. Crônica dá porque você pode usar figuras de linguagem. Tá. Isso aqui é contextualização. Aí aqui ele problematiza, ó. Lá. Problematiza. Não. Mas vai ter semana que vem, segunda-feira tem. Quê? Eu não entendi o que você perguntou. Não. Vai ser o fecho de vestibular, que é o que eu vou falar hoje. Eu queria fazer diferente, acho que eu vou pôr aqui, e aí vou inserir uma seta. Ó, problematiza, e aí ele faz o projeto de texto. Argumento 1 e argumento 2, que é bem isso aqui, ó. Agricultura familiar e aumento da fiscalização ambiental. É esse monoagricultor, né? Argumento 1. Agricultura familiar. E argumento 2, depois eu arrumo aqui. Fiscalização ambiental. Vou colocar aqui embaixo também. É monocultura. Deixa eu pôr aqui a setinha. Tá? Agricultura familiar e fiscalização ambiental. Lembrando que esse projeto de texto, ele tem que aparecer. Isso mostra organização, mostra a dinâmica da progressão das ideias. Tem que ter. Você não pode sair do terceiro ano sem saber que isso existe. Pelo amor de Deus. Mas veja, é mais ou menos assim, Alexandre. Eu tenho um tema aqui, gordinho. Aí eu preciso pensar no tema, porque ele tem um monte de coisas dentro dele, e eu preciso fragmentar duas ideias que são mais relevantes para discutir. Isso é o projeto de texto. É o que ele fez, ó. Em meio a tantas coisas para discutir, ele escolheu agricultura familiar e fiscalização ambiental. Vamos ver como ele argumenta, ó. Aí, de repente, começa a falar de outra. Entendi. É a tempestade mental. Em primeiro lugar, vejam, esse conector externo aqui, em primeiro lugar, além disso, em suma, aqui no fecho, ele é imprescindível para manter a coerência externa, tá? Então, não esqueçam de colocar. É importante reconhecer a centralidade da agricultura familiar na promoção do desenvolvimento sustentável. Olha aqui. Agricultura familiar, argumento 1. Olha o tópico frasal dele. Reconhecer a centralidade da agricultura familiar. Vamos inserir um quadradinho. Eu fiquei com preguiça de pôr no PowerPoint. Tópico frasal relacionado ao argumento 1. Olha lá. Lembrando assim,
que geralmente o tópico frasal, ele nasce lá do seu projeto de texto. Mas tem aluno que não faz o tópico frasal, e tá tudo bem, desde que ele não mude o ponto de vista, tá? Continuando. Ao longo do século XX, em especial após a década de 50, com o governo nacional desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, o Brasil passou por um intenso processo de mecanização do campo, consolidando sua posição de país agroexportador. Posto isso, embora a modernização agrícola tenha aumentado a eficiência produtiva, permitiu também o avanço irrestrito de latifúndios monocultores, os quais endossaram a destruição de biomas como o cerrado. Assim, a fim de atenuar esse imbróglio, problema, a agricultura familiar apresenta-se como uma atividade essencial ao propiciar a exploração dos recursos naturais com responsabilidade ambiental e equidade social, na forma de minifúndios com rotação de culturas. E aí? Mais ou menos, né? Repertório, tá? Ia chamar atenção. É uma palavra... sinônimo, né? Para autoria e aqui é o fecho. É só colocar essas... o que significa cada coisa. O que é isso? Ó, gente, olha o que ele fez, então. Ele usa o repertório, que é essa parte histórica aqui, ó, vou até colocar RH, Universidade Histórico. Ele fala do Kubitschek, sei lá o quê. Essa parte que ele tenta explicar, ó, a modernização agrícola tem aumentado a eficiência produtiva, permitiu o avanço restrito, sei lá do quê, parará, é a autoria dele. É o ponto de vista, tá? Que, como eu disse, eu particularmente acho que ele apostou pouco. Ele põe muita teoria, vocês vão ver no próximo parágrafo, quando ele fala dos protocolos, tá bem expositivo e pouco autoral. E aqui ele faz um fecho. A fim de blá, 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 de atenuar o imbróglio, que é o problema, né? Essa agricultura apresenta-se como uma atividade essencial. Lá. Então, mas a estrutura está correta. Tópico, que nasce do argumento 1, que é o meu projeto. Nem sei se eu coloquei... Ah, não, é laranja. Manter a coerência aqui da coisa. Aí o repertório, autoria e fecho. Vamos ver o próximo. Aqui diz que ele vai falar de fiscalização ambiental no próximo parágrafo. Vamos ver se ele faz isso. Além disso, é imprescindível que se adote com austeridade. A palavra austeridade significa assim, na verdade, exigência, rispidez. Né? Quando eu digo assim, fulano é austero, eu quero dizer que ele é grosseiro. Entendeu? Ele é ríspido, ele é agressivo. Então, assim, com intensidade, tá? Me perdi. Mecanismos de controle ambiental em prol da preservação. Tópico frasal, ok. Controle ambiental, fiscalização ambiental, mesma coisa. A assinatura do protocolo de Kyoto em 92, por exemplo, foi uma maneira eficiente de extinguir o uso de compostos halogenados, como os CFCs, os quais causavam a degradação da camada de ozônio. Outro, sim,
conforme estipulado pelo Acordo de Paris, assinado em 2015 por diversos países, inclusive o Brasil, deve-se reduzir as emissões de gases do efeito estufa para que ocorra a desaceleração do aquecimento global, fenômeno que comprometerá a qualidade de vida das gerações futuras se não for combatido. Logo, o correto cumprimento desses tratados, garantidos pela fiscalização de órgãos internacionais, contribui para regular o setor produtivo e assim promover a sustentabilidade. O que ele quer dizer? Que vários tratados, vários acordos já foram feitos com esse intuito de equilibrar desenvolvimento e cuidados com a sustentabilidade, com o controle ambiental, Mas como eu disse, ó, ele cita Kyoto, ele cita o CFCs, aqui ele dá um exemplo, né? Ele cita o Acordo de Paris, o que deixa o parágrafo bastante teórico, bastante expositivo. Particularmente no Enem, por exemplo, aqui porque é uma prova de vestibular tradicional. Mas no Enem, eu prefiro que você priorize o argumento. Sempre o ponto de vista, as relações de causa e consequência, tá? Bom, vamos inserir aqui. Oi? Ué, ele poderia citar somente o protocolo de Kyoto e não esse Acordo de Paris e nem esses CFCs e argumentar um pouco mais. É que é mais basiquinho, né? Tirar um desses já daria uma aliviada. Tópico 50 foi. Por que já estão... Ah, beleza. Aqui, gente, o tópico frasal do A2. Vou falar disso na volta, porque na volta eu vou falar justamente da conclusão, que é o nosso objetivo para as próximas redações, tá? Ou pelo menos para a próxima. E aqui, tudo isso aqui é repertório, ó. Toda essa parte aqui. Essa parte aqui é autoria. Essa aqui, ó, eu não terminei. Autoria. E essa parte aqui é o fecho. É o ponto de vista. Autoria é ponto de vista. Exatamente. Aham. E o fecho. Hã? Aí depois a gente faz a conclusão, tá, galerinha? Vou salvar aqui. Obrigada, tá? Ah, o Vitor fez uma pergunta. Desculpa, Vitor. No vestibular não tem tanto problema ser muito expositivo? No vestibular, não. No vestibular, você percebeu que, inclusive, a nota dele foi bem alta, né? Tá tranquilo. Mas no Enem, eu, particularmente, acho positivo manter o equilíbrio autoral e não tentar deixar o parágrafo tão teórico, tão expositivo. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, professora. Tchau, beijo. Até breve. Daqui a pouco eu volto. Oi, Ana. Levantou a mão? Alguma pergunta? É, né? Ah, sem querer. Tudo bem. Tranquilo. Ai, que delícia!